Glória a Deus. Amém.
humildemente, porque eu tenho a plena convicção e consciência que eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer para essas pessoas. Mas é mexido pelo Teu Espírito Santo, Pai, e o poder da Tua palavra que renova, que consola, que exorta os nossos corações é mais suficiente e poderoso, Pai, para encher os corações deles e que a gente possa sair daqui, ó Pai, diferente da forma que nós entramos, Pai. Nós possamos sair daqui com a nossa consciência renovada da nossa responsabilidade e daquilo que a gente carrega para lá, que é o Teu nome, que é o sacrifício do Filho de Jesus, que é a marca do sangue do Cordeiro, Pai. E que a gente possa, Senhor, ter uma vida digna perante os homens, perante as pessoas e reivindicar, Pai, aquilo para o qual nós somos chamados, que é o céu da glória, o Teu reino aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, aqui o começo desse texto, né, fala sobre um homem que tinha sido prometido a ele que ele viria o Messias, né? Quando a gente fala do que é a expectativa que aquele povo tinha sobre o Filho de Deus, o Messias, o prometido, o ungido que viria sobre o povo de Israel, é necessário a gente lembrar de algumas coisas. Aquele povo era um povo que vivia sobre a ditadura do Império Romano, vamos dizer assim, uma palavra que fica mais fácil da gente entender aqui, né? Era um povo que estava tendo a imposição de homens perversos, né? De homens ímpios, de homens que não tinham amor pela vida, né? Somente estavam ali querendo ampliar o reino deles, né? O país deles, para ter mais dinheiro, para ter mais poder bélico, né? Para ter mais poder nas regiões e não se importava, né? Quem não era romano, cidadão romano. Então o povo judeu estava sendo oprimido. Israel estava em opressão naquele momento, né? E quanto mais oprimido o povo estava, mais a expectativa deles cresciam pela vinda do Messias. E eles acreditavam que o Messias ia ser um líder político, além de um líder religioso, um líder que ia resolver os problemas financeiros daquelas pessoas. Porque era um ambiente de pobreza, era um ambiente de extrema pobreza, né? Se a gente for imaginar que há 200 anos atrás as pessoas tinham uma escassez de higiene, de alimentos, imagina há 2 mil anos atrás, né? Então a situação era difícil. O ser humano tinha muitos problemas para resolver. E eles não tinham nem condições para lutar contra o Império Romano, porque faltava tudo para eles. Era uma guerra perdida, ia morrer todo mundo, o povo ia morrer. E esse povo que esperava um líder social, político e econômico que ia resolver todos os problemas dele, era o Messias. E nasce Jesus. Jesus nasce. Jesus nasce, ele vive no meio das pessoas, porque Jesus ele está no meio de nós. Quando ele se encarnou, quando ele tomou forma de homem, né? O Espírito Santo concebeu Maria e nasce Jesus, a gente tem que entender que ele não nasceu pronto. Ele foi criança, ele foi bebê, ele cresceu, ele estava no meio, ele viu as aflições das pessoas, ele viu que as pessoas tinham necessidades, ele brincou, ele viajou, ele fugiu da morte porque queriam matar ele, né? Então assim, ele estava no meio das pessoas, ele sabia exatamente o que aquelas pessoas precisavam. Verdade, Deus. Só que na ótica humana, aquelas pessoas achavam que o que é resolver o problema delas? Alimento, grana e matar os humanos. Era isso que eles precisavam. Verdade. Vamos acabar, vamos expulsar esses humanos aqui da nossa terra, vamos ter dinheiro no bolso para fazer o que a gente bem entender, bem quiser, e vamos ter alimento para resolver o problema da fome, da escassez que a gente tem. E aí nasce Jesus, aí vem Jesus. Glória a Deus. Aqui é bem claro que o Simeão diz, inspirado pelo Espírito Santo, que ele ia servir para a salvação, para além de Israel. Porque o judeu esperava também uma pessoa que ia resolver os problemas só dos judeus. Mas Deus, quando ele lá no Éden fala que do fruto da mulher ele havia que pisar na cabeça da serpente, não era só para a salvação do povo judeu, porque nem existia ainda o povo judeu naquele tempo. Era para a salvação de toda a humanidade. Porque toda a humanidade é a criação de Deus, nós somos criaturas criadas por Deus. E essa reconciliação através da queda do homem, o pecado entrou na gente, a gente precisa de alguém para nos reconciliar com Deus. E esse alguém é uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus ele anda no meio da sociedade, ele vai crescendo e ele começa o ministério dele, né? Vamos lembrar aqui, para além das fronteiras de Israel, a salvação não era apenas para Israel.
gente tem uma impressão, a gente é assim, e é bom isso, não é uma coisa ruim, mas a gente tem aspirações às grandes coisas, né? A gente quer sempre o que é destaque, o melhor, não é ruim isso. Mas nada começa, uma construção não começa pelo teto, né? Ela começa pela estrutura, pelo alicerce. E assim também foi com o ministério de Jesus. Jesus demorou 30 anos para começar o ministério dele, para ele se revelar para as pessoas, né? E nesse meio que Jesus começa a se revelar ali para aquele povo, ele vai no meio das pessoas. O primeiro milagre que ele opera ali, as bodas de Caná, né, transforma a água, enfim, já vi muitas pregações, eu não acredito muito nisso, que o vinho é a representação da alegria, né? Ou seja, um povo triste, oprimido, calma aí, eu tenho alegria para vocês. Né? E para nós também, porque eu me apego muito nessa palavra, porque assim, a gente passa por problemas, a gente passa por aflições, mas ele diz para aflito o quê? Tem um ânimo. Ele vai falando esse tipo de coisa para a gente. E é bom a gente se animar, porque na palavra de Deus, ela traz ânimo para quem está triste. Ela tem o poder também de trazer exortação para aquele que está se achando muito, achando que isso é o melhor de todos. Não, ela traz exortação. A palavra de Deus ela serve para consolar os atribulados e atribular também os caras que estão muito consolados e achar que está tudo certo. Então, assim, a gente começa a ver esse ministério de Jesus, ele vai andando no meio das pessoas, vai operando milagres, e o ministério dele não começa em Jerusalém. Ele não sobe em Jerusalém para começar a falar para as pessoas, né, se dar algo mais importante, não. Ele começa na Galileia. Ele vai para Nazaré. Porque é no meio das pessoas. E aí eu quero dizer o que com isso? Para que você está falando tudo isso? Porque é o seguinte, você não precisa esperar num lugar de destaque para começar a fazer eu não preciso esperar essa igreja aqui crescer ao ponto de estar num salão maior. Não, é aqui mesmo, é no meio das pessoas. É na comunhão dos santos onde Deus opera os milagres. Porque é onde a gente está, na nossa casa, que Deus faz as coisas. Entendeu? Porque assim, a gente tem. Eu não tenho filhos, mas vocês têm filhos. Ah, se não tem filhos, tem nora, tem cunhado, tem irmão, que muitas vezes não serve ao Senhor. E através do nosso testemunho, que essa pessoa vai chegar a Cristo. Porque assim, o Evangelho de Deus é aquele que o ladrão chega aqui e não é mais ladrão. Ele é transformado, ele vira um cara honesto. Onde o promíscuo entra aqui, e ele abandona uma vida de promiscuidade e vai viver uma vida santa e honesta. Perante a palavra de Deus e a conduta ética e moral que está colocada na Bíblia. Aqui entra o cara que bate na mulher e aprende em Efésios 5 que ele tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O nível de Cristo amou a igreja é o nível de dar a própria vida por ela. De entender o que é uma só carne. Então a gente entende que a palavra de Deus ela serve para transformar o pior dos homens numa pessoa cheia do Espírito Santo que vai frutificar. E a gente tem que acreditar nisso, a gente tem que crer nisso, porque se o Evangelho não produzir em nós uma fé que gera a expectativa de que a gente pode transformar as pessoas ao nosso redor, a gente está perdendo nosso tempo. A nossa expectativa é essa. O Evangelho muda, ele transforma. E muitas vezes, né, falando que não está galera, não, é assim que a nossa caminhada. E quando necessário, em alguns momentos a gente vai falar. E quando a gente for falar, a gente vai estar o combustível do Espírito Santo, com aquela força. A palavra Espírito Santo na tradução é dunamis. O grego é dunamis. Dunamis, da palavra dunamis deriva dinamite. Uma explosão, um poder. É isso. Quando a gente fala cheio do Espírito Santo, é isso. Causa explosão, causa poder. Abala as estruturas daquele que eu realmente estou falando. Isso é muito bom. Isso é poder de Deus para nós. E aí Jesus ele vai, começa com o ministério. Infelizmente, meus irmãos, ou felizmente, ele frustra, ele causa frustração naquelas pessoas, em muitas daquelas pessoas. Porque esperavam que havia um homem que ia resolver todos os problemas da forma que eles pensavam. Mas Jesus ele entende que a forma de resolver o problema do homem não é com dinheiro, não é com comida, pão, trigo, não. O alimento que vai alimentar nossa alma, que vai nos encorajar para uma vida melhor, vai transformar nossa vida na palavra de Deus. Não é nem só a palavra que vem da homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca. Jesus ele vem mostrar também que a
a gente tem que viver uma vida digna perante as pessoas. Jesus ele vem trazer para nós também que a gente tem que entender que a gente foi chamado para perdoar. Ele traz uma palavra dura também, porque ele fala assim, ó, se vocês amar só o que amam vocês, vocês não estão fazendo nada demais. Os gentios também fazem isso. E quando ele fala gentil, ele quer dizer que o ímpio também faz isso. Quando ele fala gentil para aquela galera, ele está falando que os romanos que vocês tanto odeiam também fazem isso. Eles também gostam de quem gosta deles. Mas a gente foi chamado para gostar de quem não gosta da gente. E essa palavra é dura, porque é difícil a gente gostar de quem não gosta da gente. Eu confesso para vocês que essa palavra me pega também. Porque não é todo mundo que a gente gosta. A gente tem que ser sincero para falar. Mas em Cristo, em Jesus, eu aprendo. Eu tenho que mudar o meu pensamento e conformar o meu pensamento à conformidade da palavra de Deus. A realidade. Glória a Deus. Aleluia. Ele fala assim, ó, quando vocês for orar, não é só pelos amigos de vocês. Ora também pelos inimigos, pelos que perseguem vocês. Porque se vocês orarem e pedir só pelos seus amigos, vocês não vão fazer nada demais. Então assim, a régua do evangelho era muito alta. O sarrafo subiu. Né? Os judeus tinham, a gente fala 10 mandamentos, mas eram 400 e lá o mandamento que eles tinham para seguir. Né? E aí Jesus vira para aquele povo que era totalmente legalista, né? Eles eram uma galera legalista, eles levavam a lei ali, a fé e fogo. Né? Mas a gente tem que entender também que a lei levada a fé e fogo, ela serve para matar. É o Espírito que está vindo. E aí Jesus ele fala para aquela galera que vive um ambiente totalmente de violência, um ambiente complicado, um ambiente difícil. Um terreno de minado, vamos dizer assim, ele vira para aquela galera e fala assim, ó, esse grande mandamento que vocês têm aí, eu resolvi em 2. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque amando a Deus sobre todas as coisas, a gente vai saber que existe só um Deus, nosso Senhor, alguém acima de nós. O orgulho vai entrar na gente. E amando o próximo como a nós mesmos, a gente não vai fazer para o outro aquilo que a gente não quer que faça para a gente. Olhando assim, nós parece algo simples, mas não é. Jesus ficou revolucionário. Ele morreu por ser esse revolucionário. Porque os caras não entenderam. Eles queriam ali alguém que ia resolver os problemas aqui na terra. Só que Jesus ele veio para resolver o problema aqui da terra. Não para a terra só, mas ele veio para fazer o reino dos céus aqui na terra. E o povo que ele escolheu para viver como se vive no reino dos céus aqui na terra somos eu e você. Aleluia. A igreja pessoa. Né? E aí ele vai seguindo a vida dele, vai continuando. E aí Jesus ele vai quebrando paradigmas. Aquela sociedade tinha algumas certezas, algumas convicções, e Jesus ele vem quebrar aquilo. Posso dar exemplo de algumas? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a relação com as mulheres. Né? A mulher naquele período ela servia apenas para fazer comida e procriar. A mulher naquele tempo era um cidadão de segunda classe. E eu vejo Jesus na Bíblia que traz protagonismo para as mulheres. Em Lucas 8 fala que as mulheres financiavam as viagens de Jesus. Cita o nome dela, cita Susana, cita Maria, cita Miriam, vai citando. Jesus ele traz protagonismo para as mulheres. As mulheres andaram junto com Jesus. Ou seja, ele deu dignidade para as mulheres que eram chamadas de pecadoras. Aqui na Bíblia, Maria. Maria Madalena é outra. Então assim, a sociedade aponta você como pecador. A sociedade fala que você não presta a palavra, a não ser para dar uma chicotada. Vem Jesus e fala, calma aí, eu vou dar para você um grupo para você andar, eu vou dar para você umas pessoas para você amar, e é o seguinte, eu vou te dar perdão dos seus pecados, porque eu posso fazer isso. Jesus quebra paradigmas, é outro paradigma que Jesus quebra. Aquela sociedade era uma sociedade que vivia acerca do sábado uma questão muito séria, eles vão fazer um negócio em dia de fogo. Porque o fogo era uma atividade criativa e não podia, porque Jesus criou o mundo 6 dias, no 7 parou, beleza, legal, bacana. Só que muitas vezes ela se deixava de fazer o bem, porque era sábado. Se deixava de ajudar as pessoas porque era sábado. E aí Jesus vem e começa a fazer milagre. Ele faz parar de andar no sábado. Ele é leproso no sábado. Ele permite que os discípulos ele comam no sábado. Glória. E aí os fariseus vão lá e dizem, que negócio é esse aí? Como é que você faz essa parada aí? Aí ele fala, para vocês entenderem que o Filho do Homem tem poder nos céus e na terra, eu também sou o Senhor do sábado. E vocês já falam de maneira errada. Os caras ficam malucos, porque aquela galera legalista não estava preparada para a revolução do reino dos céus. Porque estava muito apegada à lei, mas não para amar o próximo, sim para condenar
apontar o dedo para o outro simplesmente e achar que nós somos melhores. Não! A gente tem que entender que a palavra de Deus é um aditivo para a gente amar as pessoas. E o primeiro entendimento que a gente tem que ter é que amar o nosso próximo é perdoar ele. É que amar o nosso próximo é fazer o bem para ele. Jesus nos chamou para isso. Jesus não chamou a gente para ter uma arrogância dentro da gente, um orgulho de falar, calma, a palavra de Deus é só que não. A gente vai vendo junto, ele mostrou isso com os exemplos dele. Chega num determinado momento, eu não estou seguindo a linha cronológica das coisas, mas chega um determinado tempo onde os discípulos ali tinham dentro deles uma disputa. Quem vai ser o maior no reino dos céus? Aí Jesus quer para eles e fala, para as crianças ali, ó. Eu digo para vocês que quem não for como elas, não vai chegar. Então, está todo mundo igual. Está todo mundo no mesmo caminho. Aqui a gente está no mesmo caminho. Então, todo mundo no mesmo patamar. Pastor é só, Jesus Cristo. Ele é a gente. E a gente precisa entender, e é importante a gente entender esse caminho, que isso é também para o ambiente da igreja, mas também para o ambiente lá fora. Porque o Evangelho ele tem uma conduta moral e ética que a gente tem que seguir. Por exemplo, relação de trabalho. Se a gente é empregado, acho que a maioria da gente aqui é empregado, eu tenho meu emprego próprio, mas assim, a gente é peão, todo mundo aí, né? E já fui empregado aqui, ainda não fui patrão, mas eu estou esperando essa palavra. Mas a gente tem que entender que na conduta do Evangelho, se a gente é empregado, a gente tem que trabalhar com o nosso patrão como se estivesse falando para Jesus. Mas o meu patrão é muito ruim. Mas ele é uma pessoa má. Mas ele é folgado. Mas ele me paga bem. Ele não reconhece o que eu faço. É difícil que eu vou falar, mas é o seguinte: a conduta moral e ética do Evangelho é o seguinte: a gente vai fazer por ele o melhor e para ele o melhor. E ao tempo do Senhor, ele vai tirar a gente de onde a gente está. Se ele tiver que honrar a gente no lugar que a gente está, ele vai honrar. Porque isso é Evangelho. Por mais que seja uma pessoa que não preste esse padrão, talvez através da sua vida que ele vai conhecer Jesus. E às vezes a gente não pensa nisso. Mas o meu filho é muito ruim, é rebelde, é desobediente. Calma aí. A palavra de Deus diz que os filhos são herança. E aqui eu quero abrir um parênteses também para a nossa realidade hoje. Né? O irmão falou muito bem que a gente vive um período técnico. E eu acredito nisso, eu sei que é uma verdade, porque a gente vê isso na prática. Só que essa debilidade do nosso povo, eu acredito que seja por não observar a palavra de Deus. Inclusive está na Bíblia isso, o povo padece por falta de conhecimento. E o conhecimento que liberta é o conhecimento da verdade. Então assim, a gente tem os nossos filhos, e se a gente for uma penitenciária, talvez o maior número na proporção lá, na porcentagem, são filhos de crente. É verdade. Por que é filho de crente? Porque assim, em Provérbios está escrito o quê? Ensina o teu filho no caminho a seguir. Quando ele for velho, vai seguir na dele. Em Efésios fala, não irrita os filhos de vocês, mas admoestem ele no caminho do Senhor. Né? E a gente tem esse resultado por quê? Porque às vezes muitos de nós deixam de observar a palavra. A gente deixa de observar a palavra. Porque vem aqui na igreja, isso aqui é mais dentro de casa, às vezes não está ensinando a palavra, não está ensinando o filho, não está mostrando o caminho. E a responsabilidade é nossa. Aleluia. Eu não sou pai ainda, mas eu vou ser. E quando eu for pai, eu tenho que entender que o meu filho, ele veio com um DNA de Adão, que ele não é salvo, que salvação é individual, e que a responsabilidade de salvar a vida dele é forte. A responsabilidade de apresentar Jesus para ele é minha. Verdade, então, assim, isso faz parte do Evangelho. E aí eu vou dizer uma coisa. Isso eu não estou falando para se culpar, não é para criar culpa em ninguém. Mas é para criar um senso de responsabilidade naqueles. Né? E se tem alguém aqui que está nessa situação que eu estou falando que meus filhos estão perdidos, tenha a esperança que o Senhor Jesus lhe restaura. Tenha o entendimento que você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida para orar pela vida dele e para pregar o Evangelho para ele e para você ser o agente que vai trazer ele de volta para a casa do Senhor. Entendeu?
Santo lá de qualquer lugar que vai encontrar ele e vai apresentar Jesus para ele. Ou vai relembrar ele aquilo que ele tem que lembrar e vai trazer de volta. Sabe por quê? Porque como o pastor chama a ovelha, a ovelha pode estar perdida, ela pode estar saindo por aí, ela pode se encantar com os encantos do mundo, mas assim, quando o pastor chama a ovelha, vem. E a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Então assim, a gente precisa entender que Jesus, ele veio revolucionar aquele povo naquele período e hoje a nossa vida, porque a palavra de Deus é atual. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está atuando nos dias de hoje. E eu vou repetir uma coisa, por mais que a gente possa não ver os sinais, por mais que a gente não possa estar experimentando século vem, com a mente mandando, mas eu quero dizer uma coisa, o Espírito Santo de Deus é o mesmo ontem, hoje, ele é eternamente, ele mora no mesmo poder. Porque a vontade é dele, o efetuar é dele, nós temos que nos colocar como canais. Como foi dito aqui, a gente tem que nos consagrar para nós sermos canais, mas ele faz. Ele ainda continua fazendo. E nesse entendimento de que Jesus veio, quebrou paradigmas daquela sociedade, Jesus veio para trazer para nós uma nova forma de enxergar a vida, de viver a vida. Por quê? Porque eu acredito que nos 30 anos que Jesus observou como homem, obviamente tem a sabedoria de Deus, Provérbios 8 fala, a sabedoria já estava na igreja do princípio. Mas ele observando como o homem também entende que a mudança das nossas vidas não está no que vem de fora, mas sim no que vem de dentro. Porque do nosso coração procede as saídas da vida, das coisas de Deus, da vida e da morte. Então assim, se a gente não entender que dentro de nós tem que ter um espírito firme, reto, tem que ter um espírito de ousadia para viver essa vida, tem que ter um espírito de perdão, de perdoar as pessoas, de tolerância. A gente vai passar por essa vida, vai viver a vida na igreja e talvez não vai viver as coisas que o Espírito tem. E isso não é algo sobrenatural, são coisas naturais que a gente precisa treinar dentro de nós. Né? Por exemplo, Jesus ele vira para os caras e fala, quando eles estavam numa discussão sobre perdão: Senhor, a lei diz que a gente tem que perdoar 7 vezes. Aí Jesus me fala: porém eu digo para vocês que não é 7, é 70 vezes 7. Não vai fazer essa conta e falar que é 490, 407. Não. Ele dá uma noção do quê? Irmão, reticências, 3 pontinhos. Enfim. E como é difícil perdoar? Eu não sei, tem gente que é fácil, para mim não é tão fácil assim, tá? Vou ser bem sincero. Eu confesso aqui os meus erros, eu não sou super-homem. É difícil perdoar. Mas é mandamento, mesmo. Mas é mandamento. Dentro de nós é mandamento. Porque assim, a gente, por exemplo, vou dar exemplo aqui. A gente vê muito casamentos que se a gente vê hoje as pessoas casam, divorcia e assim, eu acredito que há restauração, beleza, ok. Mas é o seguinte, o mandamento é o quê? Permanece junto. Mas por que as pessoas estão se divorciando hoje? Porque cada um tem um seu interesse. Porque quando faz alguma coisa, não perdoa. Não vai lá na sua mulher, não pede perdão, aí vai criando problema, vai aumentando aquela. Aí aquela famosa brecha, nessa parte precisa de uma brecha. Você vai lá, coloca uma brecha e vai pra frente, toda aí pra fazer. Então assim, e esse tipo de coisa vai dando legalidade. Então assim, perdoa. Perdoa as pessoas próximas de você. Perdoa teu pai. Perdoa teus filhos. É o Evangelho de Jesus para nós. Perdoa o irmão. Aquela briga de herança, uma briga por dinheiro. Isso não vai aqui. Perdoa. Jesus chamou para perdoar, não é aqueles que fazem ofensa, que a gente não ofensa. Perdão. Palavra de Deus. Palavra de Deus para dar aos ouvintes. E essa questão do perdão, eu gosto muito de uma visão que é o seguinte: nós somos perdoados. E nós somos perdoados pela graça. E mais do que perdoados, nós somos justificados. E nós somos justificados por quê? Porque teve alguém que não tinha pecado algum, que não tinha motivo nenhum. O motivo que ele tinha era a ordem do pai dele. Isso é um sacrifício. Vai se entregar para essas pessoas. E ele foi até o final. Ele não precisava fazer isso.
O amor ele encobre a multidão de pecados. O amor de Deus encobre os nossos pecados. E essa graça, essa justificação que a gente tem de Deus, a gente tem que demonstrar isso para as pessoas também. Porque assim, poxa, se eu não perdoo o meu próximo, como é que eu vou querer ser perdoado no grande dia? Isso é evangelho. Isso para a gente é ensinamento para ter uma vida melhor com as pessoas. É ensinamento para a gente ter um caráter reto perante as pessoas e evidenciar o poder que há na palavra de Deus. Glória a Deus. Não é só poder, milagres, maravilhas, mas não, a vida simples. Jesus andou no meio do povo. Jesus fazia coisas simples. Jesus ele sentava na mesa com pecadores. E os sacerdotes, os fariseus questionavam ele por causa disso. Aí ele vira assim e fala: ó, eu vinha para os doentes, para aqueles que precisam, para os pecadores. Vocês acham que está muito bom, que vocês estão muito legal, que vocês estão muito bacana, estão cheios de si. Então beleza, continua no caminho de vocês, mas eu vou sentar com os pecadores. Eu vou perdoar a prostituta. Eu vou perdoar o cobrador de impostos que cobra mais e vou dar um conselho para ele devolver o que ele roubou e para ele transformar a vida dele. E ele vai ser tocado pela palavra, que vai abandonar o dinheiro para seguir Jesus. É isso. É isso. É isso. Isso é evangelho. Isso é palavra de Deus. Então assim, Jesus ele foi vivendo no meio das pessoas. Jesus ele foi fazendo as coisas no meio das pessoas. E nós estamos aonde, meus irmãos? Nós estamos no meio das pessoas. Obrigado, Senhor. Nós precisamos copiar aquele que fazia coisas simples, desde as coisas mais simples às coisas mais mirabolantes, né? Desde repartir o pão ali na comunhão, né? Na Páscoa, na ceia, até chegar num túmulo que tinha um camarada morto lá 4 dias e falar: ó, sai daí para fora. E as pessoas viram aquilo, ficaram abismadas, mas mesmo assim não enxergaram que era o mistério de Jesus e que ele era o Messias. Porque continuaram pensando no alimento terreno, continuaram pensando em tirar a bomba do poder, continuaram pensando que o Messias deles era para resolver os problemas aqui na terra. E não, o Messias ele veio para nos dar a salvação, para nos dar a sua nova Jerusalém. Mas também não é só isso. Não estou aqui também querendo trazer a mão aqui, fazer tudo de volta de pobreza na mão aí. Jesus ele fala também que é o seguinte: eu vim para dar vida, e vida com abundância, vida plena. Mas tem um segredo aí: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas do céu. E essas coisas parecem simples, mas na prática não são. Porque nós somos humanos. Nós somos suscetíveis aos problemas que acontecem. Ou seja, perda do emprego é um problema. Doença é um problema. Aflição é um problema. Depressão é um problema. Um lar destruído é um problema. Mas aí é onde entra a nossa fé, a nossa esperança. Jesus é poderoso para resolver todos esses problemas. E além de poder para resolver todos esses problemas, ele tem vontade de resolver todos esses problemas. Obrigado, Senhor. Mas é preciso uma coisa da nossa parte: fé. Fé. E eu acredito que a fé em Cristo, que a fé na palavra dele, é uma fé também que nos move para mudar as nossas atitudes. É uma fé que serve para tirar as escamas dos nossos olhos, para a gente chegar também que a gente faz de errado e corrigir errado. A gente precisa entender que a gente precisa corrigir a rota, a gente precisa mudar, às vezes, a visão. Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que aconteceu com minha esposa. Estamos com um problema que, graças a Deus, já está se movendo. E muitas vezes a gente não está com a visão certa. E nesse caso foi eu que não estava com a visão certa. A gente entrou numa discussão ali que estava resolvendo, não é assim, tem que ser assim, assado. E a minha mulher jamais fala: eu gosto de resolver as coisas aqui, porque eu acho que ela não alcança, eu gosto de resolver.
ó, seguinte, eu já orei. Quando ela falou que ela tinha orado, eu falei, por que você nem falou isso antes? Porque a gente brigou aqui uma meia hora, e se com 3 minutos de conversa de casa ela tinha orado, eu já tinha perdido o argumento. Porque quando o crente ora, Deus ouve. Aleluia. Então o problema é que há uns 2 meses atrás estava causando ali uma intriga na gente, uma aflição no meu coração, foi resolvido na oração, ela orou. Eles estão resolvendo, os caminhos foram abertos, as coisas estão acontecendo e vai se concretizar. Então assim, ela foi atestada, ela ouviu, depois ela falou, ó, eu orei. E eu quero dizer para você nessa noite que assim como na minha casa, a oração da minha esposa foi suficiente para abrir uma situação que estava fechada, a oração, ela abre as portas dos seus problemas. Porque a oração do justo tem muito em seus efeitos. A oração tem poder. Então, não faça como eu naquele período que estava só olhando com a visão terrena, mas olhe com os olhos espirituais. Coloque o joelho no chão, entrega na mão de Deus. Ele é poderoso para abrir a porta de vitória. Ele é poderoso para trazer pessoas para a gente a resolução do problema. Vamos confiar. Vamos ter fé. É graça, é misericórdia de Deus para nós. Aleluia. Só que, meus irmãos, Jesus ele fez tudo isso. Santo Deus. Um outro paradigma muito gostoso que eu gosto de falar que Jesus quebrou foi de se revelar como Messias para a mulher samaritana ali no poço de Jacó. Que o samaritano era um povo que era excluído, tinha briga lá com os judeus e tudo mais. E ele vai lá também. E eu entendo porque Simeão falou, ó, é para ultrapassar as fronteiras de Israel, para todas as nações. Ele vai lá e se revela o Messias a primeira vez, no livro de João, da mulher samaritana. Obrigado, Senhor. Quando ela vira e fala, ele fala, né, ele chega para ela e fala, olha, estou com sede. Cara, você não tem como pegar na própria água, eu estou aqui enrolado, está um calor danado dentro dele. Aí ele diz assim, pai, se você soubesse quem está te pedindo essa água, você pediria para mim, porque eu tenho água da vida para te dar. E aí quando Jesus fala sobre a água da vida, ele está falando dele mesmo, da palavra dele, porque ele tinha para oferecer. E aí ela, essa conversa aí, vamos lá, até onde você vai chegar. Aí Jesus revela a situação dela, que ela uma mulher que tinha vários maridos e tal. E aí ela vê, olha, esse cara não fé. Os camaradas aí não tem algo diferente, porque ele é daqui, não sabe isso, não tem aí. Mas toda essa Maria sabia a história dela, certo? Eu não sabia. Aí Jesus via ela fala, tá com fé, mas é o seguinte, nesse mesmo tempo, ela vira e fala, vocês judeus falam que é o seguinte, só em Jerusalém, certo? Aí ele vira e fala, é chegado o tempo e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão, não em Jerusalém, não no templo, não no monte, mas em espírito e em verdade, aonde estiver. A gente adora o Senhor aonde a gente está. É no trabalho, no banho, a gente está adorando o Senhor. Verdade, Deus. E aí ele vira e fala isso para ela, beleza, eu sei, quando o Messias vier, ele fala, não, eu quero dizer que ele já chegou aonde? Na sua frente. E a Bíblia diz que ela sai para anunciar. Porque ela tinha mais um paradigma pegado ali, mais uma pessoa que se deparou com ele, teve mudança de vida, vai anunciar o reino. Ah, é pecador. Vai anunciar o reino, vai falar aquilo que eu fiz, que eu falei para você. E aí eu digo para você, você pode ser uma pessoa que às vezes não tem a melhor das oratórias, às vezes pode ser uma pessoa que não está na melhor das condições, às vezes pode ser que o teu coração não esteja da melhor maneira, mas é o seguinte, Jesus chama para uma coisa, anuncia o reino. Aleluia! Anuncia o reino. Porque assim, se eu for olhar para dentro de mim, eu sei dos meus pecados, vocês não sabem, eu sei dos meus pecados. Eu não sei dos de vocês, você sabe. Mas eu também sei que tem alguém acima de mim que conhece a nossa podridão e fala, eu tenho renovação para você. E se eu fiz do apóstolo Paulo, que era o assassino do meu povo, um dos maiores apóstolos, que é quem trabalhava e escreveu as cartas, que eu revolucionar no mundo ocidental,
E até hoje, as palavras desse homem reverberam no coração das pessoas e faz a diferença. Ele é poderoso e fiel para usar a minha e a tua vida também. E aqueles camaradas viram todas essas coisas. E para mim, um testemunho que é digno de confiança, de revelação, de que essa palavra realmente é fé verdadeira, é o testemunho dos apóstolos. Porque Jesus ele opera milagres, ele faz milagres, maravilhas, prodígios e tudo mais. Só que ele começa a incomodar o Império Romano, começa a incomodar os sacerdotes da época, e por isso ele é perseguido. Por ele enfrentar aquela liderança religiosa, ele vai ser perseguido. Ele começa a amontoar para ser seguidores, ele envia os discípulos e tudo mais, vai fazendo as coisas. Já vou no final da história. Mas é o seguinte, Jesus ele começa a incomodar ao ponto do quê? Dos sacerdotes pensar que ele ia causar uma convulsão social. Lembra que eu falei? As pessoas esperavam um líder político, religioso, econômico. E por esse engano, os sacerdotes são levados ao que achar esse camarada está fazendo muito barulho aqui. Ele vai incentivar as pessoas a enfrentar o Império Romano. E como a gente não vai ter o poder para enfrentar esses camaradas, eles vão destruir tudo, vai destruir o templo, vai destruir o povo, vai acabar com tudo. Com tão pouco que a gente tem que se transformar em nada. E essa é a motivação para Caifás fazer tudo o que ia fazer, porque ele não tinha entendido a revolução do Evangelho. Ele não estava no exterior, estava no interior. Aí Jesus é preso, só todo mundo conhece, morto. Quando ele vai preso, o que acontece? Os discípulos que viram milagres e maravilhas fizeram? Meteram o pé. Aqui eu aprendo mais uma lição para dividir com vocês. É muito importante milagre, prodígios, mas é o seguinte: isso não segura ninguém na casa de Deus. Milagre, aquela roupa, não segura ninguém, segura a palavra. Segura, é um coração contrito na presença de Deus, uma consciência que tem que seguir a conduta moral e ética do Evangelho. Então aqueles camaradas viram de milagre, de coisa diferente. Eles viram que o cara que não tinha perna crescer, o cego andava, leproso que era uma doença terrível, ser curado lá. Os camaradas viram morto ressuscitar mais de uma vez. E esses caras fugiram quando o Império Romano prendeu Jesus. Não ficou um. O mais valente deles, que era Pedrão, ainda negou 3 vezes. E para você ver, Pedro foi o camarada que falou, quando Jesus perguntou: quem as pessoas estão dizendo que eu sou isso, aquilo, outro, quem você disse que eu sou? Ele seguiu e fala: tu és o Cristo. Foi revelado para ele. Pedro foi o cara que Jesus falou: ó, sobre essa pedra eu vou fundamentar a minha igreja. Obviamente ele está falando dele mesmo, não de Pedro, mas ele revela para Pedro. E esse cara fugiu. E Pedro falou: não, Jesus, calma aí, vou lá com você, tudo mais, mutilado, de jeito nenhum. Você pegou até a espada para cortar a cabeça do soldado, não foi? Ele queria cortar a cabeça, mas ele errou, estava entendendo. Cortou a orelha, Jesus falava, não ia falar, não. Eles fugiram. Só que ao mesmo tempo que eles fugiram, eles sofreram, ficaram tristes, perderam um amigo. Jesus era amigo deles ali. Era a esperança da transformação, da revolução que eles estavam esperando. Mas eles não tinham entendido ainda. Fogem, se escondem, porque estavam com medo de serem reconhecidos, né? Como os seguidores eles serem mortos também, tem um castigo também. Só que quando Jesus morre, talvez eles pensaram que a esperança tinha acabado. Não é verdade. Embora Jesus tinha falado várias vezes que, ó, meu corpo aqui, não, a gente assim, mas a gente às vezes é desatento nas coisas. Né? Ainda bem que a palavra está sempre aqui para nos relembrar. E a esperança se foi, Jesus só que no terceiro dia, algumas mulheres vão lá, né, para ungir o corpo e tal, fazer o ritual. E essas mulheres se encontram com tudo vazio. A pedra está
Santo Deus. E aí vem um anjo e pergunta, calma aí, o que vocês estão procurando entre os mortos, aquele que está vivo? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A graça de Jesus está vivo. Aleluia. Muito de ação de graça, nossa celebração hoje, ela só existe porque Jesus está vivo. O motivo da gente estar aqui comungando essa palavra, né? Orando, cantando, se alegrando, ofertando, é porque Jesus está vivo. Eu quero dizer mais, o Espírito Santo dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, ele está vivo em nós. E os sinais seguirão os que creem. Então, ou seja, nós somos aqueles que temos a vida de Cristo em nós. Vamos fazer sinais, milagres, superar prodígios, maravilhas, não por causa do nosso poder, mas pelo poder do Espírito Santo. E Jesus ressuscitou. E aí eu vou pular mais um pouco a história, estou falando muitas histórias, né? Uma pregação não é um tema só, eu puxando muita coisa aqui. Mas tem uma revelação no caminho de Emaús. Senhor. Os discípulos estavam tristes, né? Tinham ouvido a notícia que foi colocada lá, os falaram e tal. Mas estava triste, Jesus morreu. Aí aparece um camarada no caminho de Emaús e começa a conversar com eles. Aí, por que vocês estão tristes? Eles falam, você não está sabendo o que aconteceu? Tinha um camarada que passou 3 anos aqui fazendo um morto, ressuscitar, paralítico, andar cego, ver, surdo, ouvir, moeda de boca de peixe para pagar imposto, multiplicação de pão e peixe para 5.000 pessoas, 12.000 pessoas comer. Aí ele vira assim e fala, mas é o seguinte, vocês estão tristes aí por quê? Aí ele começa a falar desde o princípio tudo que tinha que acontecer para o Messias passar, para ele ser o Messias. Dá uma aula de judaísmo ali para a galera falar, calma aí. Começa lá de Abraão, passa por Moisés, os profetas, tudo que Daniel, tudo mais. O cara passa, o caminho era longo, né? Porque era aproximadamente 12 quilômetros o caminho que eles iam percorrer. Você imagina 12 quilômetros caminhando, um sol enrachado, aquela rua, é difícil. Era história pra caramba, né? Então dava tempo de Jesus contar tudo. Era o próprio Jesus que estava com eles. Mas no caminho eles não conseguiram reconhecer Jesus. E eles vão seguindo o caminho, Jesus vai falando. Aí chegaram de ir embora, né? Não conseguiram. Eu falei, não, vem cá. Você teve um papo bom, tu sabe o que está falando, tu tem algo bom, porque falou da palavra, né? Né? Vamos comer. Obrigado, Deus. E aí a Bíblia fala em Lucas, se eu não me engano, 24, se eu não me engano, que no repartir do pão, as escamas nos olhos dele caíram e eles reconheceram que era Jesus quem estava com eles. Aí realmente ele ressuscitou. Aquelas mulheres não estão malucas, porque elas falaram. Ele ressuscitou, a gente pode ver. Aí Jesus aparece. O que eu quero dizer contar a história para você? Meus irmãos, muitas vezes não vai ser um conhecimento. Não vai ser o poder, não vai ser os milagres. Mas sabe o que vai fazer a gente ter a certeza de que Jesus está vivo, de que Ele está operando, de quem Ele é? É na comunhão. Aleluia. Na comunhão de Deus. Porque foi na comunhão de uma mesa, no partir do pão, na forma que Jesus partiu o pão e serviu, que eles viram e falou, é Ele. E agora eu quero dizer para vocês, eu não falei no começo que ele andava no meio das pessoas. Ou seja, Jesus tinha características. Ele tinha uma forma de partir o pão. Que era peculiar dele. Ele tinha uma forma de dividir, ele tinha uma forma de pegar o cálice. É na comunhão. É no meio das pessoas. É no meio da nossa família. É a forma como a gente fala, como a gente procede. Que as pessoas vão reconhecer quem nós somos em Jesus. Essa é a grande revelação desse jardim de irmãos, é na comunhão. O membro fora do corpo ele apodrece e fica morto. Mas o membro do corpo ele é vivo, saudável. E a igreja do Senhor ela é viva. Ela é saudável, ela é rica.
por essa comunhão. Agradeça a Jesus por essa igreja que você congrega. Agradeça a Jesus por esses irmãos que vocês têm. Nós temos aqui. Porque é no meio dessas pessoas, é neste lugar, aonde a gente vê Jesus. Aonde a gente vê o poder que opera no nome de Jesus. Porque quando nós estamos com problemas, são essas pessoas que vão orar. Quando você tiver com problema, é o pastor Antônio que vai lá. Quando você estiver com alguém doente, é o pastor Antônio que vai lá visitar. São essas pessoas. É no meio da comunhão dos santos aonde Deus ordena a bênção para o povo dele. E isso é motivo de ação de graça para nós. E aí Jesus morre, ressuscita e tudo mais. E aí é onde eu quero voltar a dizer aqui, testemunho dos apóstolos, que me dá certeza e confiança. Porque esses mesmos caras que fugiram quando o Império Romano prendeu Jesus foram os homens que deram a vida. Quando a gente vira a página do Evangelho de João para Atos dos Apóstolos, são esses mesmos caras que deram a vida por não negar para o mesmo Império Romano que tinham visto Jesus ressuscitado. No capítulo 1, aqueles homens viram Jesus subir aos céus e ouviram uma mensagem dos anjos que estavam ali. Do mesmo jeito que aquele Jesus subiu, ele voltaria para buscar o Evangelho. Meus irmãos, Jesus vai voltar para buscar Jesus. E os sinais estão aí. Porque em Mateus 24, Jesus começa a falar o que ia preceder a volta do Filho do Homem. E o que a gente tem visto aí? Epidemias, doenças. A gente tem visto guerras em escala mundial como nunca se viu antes, porque a gente sempre teve guerra. O ser humano ele é belicoso mesmo, pode haver confusão desde o começo. Mas hoje o ser humano tem capacidade de escala mundial para a guerra. Hoje uma doença como o coronavírus é capaz de parar o planeta. A peste negra ficou restrita ali, ela matou milhões de pessoas. Hoje o coronavírus matou milhões no mundo inteiro. Jesus diz que nos finais dos tempos as pessoas iam casar, se vai em casamento, como se nada, iam comer, beber, comemorar, festejar. O que a gente mais vê por aí? Hoje a facilidade financeira que nós temos no mundo ocidental proporciona o que para a juventude? Meu irmão, 200 anos atrás, criança desse tamanho estava na lavoura, plantando. Hoje filho mora brincando, alegria. Mas isso é coisa nova. Isso é de 100 anos para cá. Perto da história, um período muito curto de tempo. A tecnologia ia se acelerar. É falado sobre isso, o conhecimento do ser humano ia se acelerar. Olha a evolução da tecnologia. Pós-Segunda Guerra Mundial para agora. Eu estou falando de um período de 70 anos. Olha o tanto que a tecnologia avançou. Né? A Bíblia fala, Jesus falou que a volta do Filho do Homem todo olho vai ver. Certo? Todo olho vê. Às vezes eu fico pensando, eu sei que o que eu estou falando aqui não é heresia, mas é um pensamento meu, porque muitas coisas são mistério. Mas aqui eu não consigo ver em tempo real o que está acontecendo lá no Japão. Eu não consigo colocar aqui em tempo real a guerra na Ucrânia. Se eu quiser colocar aqui, eu vou achar um site que está. Alguma câmera vai dar lá. Então assim, a tecnologia ela vai proporcionar, ela está proporcionando muitas coisas que a gente vê na Apocalipse que a gente não entende, que vai acontecer em todo mundo, velho. Porque vai ser um evento mundial. E está próximo essa volta de Jesus. Eu não sei como vai ser, eu não sei se eu vou ver. Queria muito estar vivo em pele e osso, mas se eu não tiver em pele e osso, eu vou ressuscitar, porque está prometido para nós. É aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar para encontrar com Ele. Então assim, a palavra de Deus é digna de toda a confiança. O período que vai preceder também a volta do Filho do Homem é um período que ia também ser cheio de pessoas que iam pregar o Evangelho fora do que está aqui. O apóstolo Paulo diz muito bem que todo aquele que trouxer uma palavra, uma mensagem, pode estar vindo vestido de anjo, pode estar vindo do jeito que for, pode ter eloquência para falar, pode até operar sinais, milagres, como diz. E a gente tem que tomar cuidado para não se enganar com isso. A gente tem que tomar cuidado para não se enganar com a igreja cheia.
a igreja está muito cheia. Calma. Nem tudo que reluz é ouro. Glória a Deus. Mas o apóstolo Paulo disse que todo o evangelho, tudo que for pregado, tudo que for falado, tudo que for fora do que está aqui nessas escrituras, seja considerado anátema. Traduzindo para vocês, maldito. Então, camarada que traz aqui o evangelho da porta larga, uma conduta ética moral que foge do que está aqui dentro, né? Porque assim, quando João Batista anuncia o caminho de Jesus e fala, né, que vai vir alguém maior do que eu para batizar na água, eu batizo na água, ele vai batizar no Espírito e no fogo. Aí ele faz uma comparação, ele tem a pá na mão, ele vai separar o trigo do joio, certo? E ele vai fazer o que com o joio? Lançar no fogo. Nós somos pentecostais, eu também sou. Mas o fogo que está falando aqui é o fogo do inferno. Quem mais falou sobre o inferno na Bíblia foi Jesus Cristo. Então, assim, a gente tem que entender que a palavra de Deus é o nosso, é a luz do nosso caminho. Jesus Cristo, a graça, a misericórdia, é o ingresso para entrar no céu. Por intermédio da nossa fé. A gente tem participação nisso com a fé. E os sinais estão aí, meus irmãos. A volta do Senhor é cada vez mais próxima. A economia do mundo está em colapso. Essa é uma grande realidade. A economia do mundo está em colapso. Vai haver escassez de muita coisa. Eu não quero trazer aqui uma tristeza para vocês, mas dias difíceis estão por vir. Mas a gente tem que acreditar e crer que nós fazemos parte de um povo que, quando está no deserto de dia, tem uma nuvem para suavizar o calor do sol. À noite tem coluna de fogo. Que no meio da fome e da escassez já também tem maná. Aleluia. Isso faz parte desse povo. Eu creio. Só que a gente também tem o exemplo que aquele povo que viveu tudo isso tinha saudade do Egito. E por terem saudade do Egito e não entenderem que tinha uma nova realidade para eles, eles não entraram na terra prometida. E a gente também tem que entender que se a gente abandonar o que está aqui, a fidelidade a isso aqui, a nova Jerusalém não vai ser uma coisa. Porque Apocalipse 21 fala do tipo de gente que vai entrar. E também do tipo de gente que vai ficar de fora. E a gente precisa entender que isso é uma coisa muito séria. Aleluia. Porque ao mesmo tempo que está lá, que Ele vai enxugar do nosso olho toda lágrima, de que Ele será o nosso Deus e nós seremos para Ele filhos. Também está dizendo que vai ficar de fora os mentirosos, os feiticeiros, aqueles que se drogam para ter acesso ao culto, aqueles que são promíscuos. E todos aqueles que praticam essas coisas vão arder no fogo do inferno. E a gente tem a mensagem que pode mudar a vida dessas pessoas. Então a gente tem a função nossa é levar a mensagem para esse tipo de gente. E cada vez mais a gente tem que levar essa mensagem com sabedoria, com ousadia e com entendimento. Porque a perseguição está aí. Se a gente olhar para a política do nosso país, a gente está vendo. O cerco está fechando. Rede social. Legal, bacana, aproxima todo mundo, mas isso aqui é uma porta do inferno. Glória a Deus. Aleluia. E também isso aqui vai ser um instrumento usado pelo anticristo para enganar o crente.
pode ver referente aqui. Né? Tem até um projetinho de lei aí que estão dizendo que vai proibir de colocar alguns versículos, né, da Bíblia. Né? Aquilo que incomoda uma certa vertente política vai ser retirado. Mas eu me lembro do salmista, a tua palavra escondi guardada no meu coração para eu não pecar contra ti. Aleluia. Aleluia. Jesus também fala o seguinte, ó. Vocês vão sofrer perseguição, vocês não vão ser muito bem queridos em todas as rodas, mas vocês vão ser felizes e bem-aventurados, porque vocês vão sofrer essas perseguições por causa do meu nome. Aleluia. Discurso bonitinho. E eu falo porque eu tenho muita amiga que não é crente. A maioria dos meus amigos, inclusive, não são crentes. Né? Meus camaradas e tal. Mas eu também entendo que é o seguinte, eu caminho com eles até uma estrada. Chega uma hora que tem uma bifurcação. Pra cá você vai. Opa, pra cá não é mais caminho pra mim, eu vou pra cá. Precisa entender isso, precisa saber quem a gente é. Precisa saber o nosso lugar no universo, nosso valor no universo. E isso é poder de Deus para nós. Tá? E eu tenho certeza e convicção de que a gente vai ser usado para transformar a vida de muitas pessoas, não pelo nosso poder, mas pelo poder que é em nós. Amém. Eu tenho convicção e certeza de que se a gente observar a palavra de Deus, a gente vai ter confiança, fé suficiente para resistir todas as armadilhas, as setas do maligno contra nós. E eu quero dizer tudo isso para trazer confiança para vocês, porque é o seguinte: aqui dentro está escrita a seguinte frase: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Então, nesse ambiente a gente está blindado. Nesse ambiente a gente é alimentado para transformar o mundo ao nosso redor. E a gente tem que entender que não é por obra nossa, não é por mérito nosso, é por mérito de Jesus. Então eu quero já ir terminando, agradeço a oportunidade. Tenho certeza de que a obra de Deus aqui neste lugar ela vai gerar frutos. E acredito que já tem gerado frutos e vai gerar muito mais. Quero que os irmãos saiam daqui felizes, alegres e contentes, porque nosso Senhor Jesus Cristo acreditaram em conquistar a ti. Obrigado, Deus. Eu quero que nosso entendimento sobre anunciar o reino, resistir o que vai vir do mundo, o segredo está aqui dentro. Então que a gente possa alimentar essa palavra cada vez mais, que eu diga isso. Que a gente possa alimentar essa palavra, que a gente possa ser grato por ter uma igreja, por ter os nossos irmãos. E a nossa gratidão maior está na vida e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Enche o seu coração de fé, saia por essas portas e transforme o lugar onde vocês estão. Aqui é o lugar do alimento e lá fora é o lugar de explodir o poder de Deus para nós. Né? A serra é grande, os ceifeiros são poucos, mas os poucos que são tão cheios de poder, eu já tenho para Deus abençoe, muito obrigado pelo convite. Muito feliz por essa mensagem, como algo que está aparecendo no Senhor. E que o Senhor possa ser um exemplo para essa galera aí, que a palavra que o Senhor Deus colocar no seu coração, que a palavra que o nosso Deus colocar, as pessoas que Deus prossegue neste lugar, o Senhor tenha capacidade do alto para cuidar delas, né? Já tem tido que Deus te vista mais desse poder de conhecimento, de comunhão, de ajudamento, né? Que as pessoas que estão aqui criam um grupo de autoajuda. A gente precisa disso, a gente tem que se ajudar. É um humano no outro aí seguindo. E obrigado pela oportunidade, pela confiança. Tá bom? Traga um abraço da minha igreja, traga um abraço da minha esposa, para a igreja, que ela pode estar no trabalho. E louvo a Deus pela vida dos irmãos. Amém?